Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui num sábado pela manhã, 15 de agosto, para mais uma live leve. É uma live que é promovida pelo meu amigo, colega, parceiro, Fred DJ Júnior. E ele disse, olha, vamos bater papo, a gente fala tanta coisa dogmática e vamos conversar um pouco sobre as nossas vidas, sobre as nossas impressões. E aí eu já fiz uma live sobre séries, fiz uma live sobre as nossas vidas se cruzando e hoje a gente vai fazer uma live sobre direito e música. Falar um pouco sobre as nossas vidas e nesse ponto também sobre o mundo do direito, mas na perspectiva da interface com a música, com a arte. Né? Vai ser muito legal. Eu vou fixar o tema aqui na base, enquanto o Fred está entrando, né? E acho que é o tempo que a gente também, as pessoas vão avisando. Eu quero pedir a vocês que já estão entrando aqui nesse momento, que cliquem naqueles coraçõezinhos, que eu aprendi recentemente que isso muda o algoritmo e faz com que mais pessoas tenham acesso à visualização da live. E podem também caminhar com essa setinha aqui. E Fred já chegou, Fred é pontualíssimo, eu vou puxar aqui. E nós agora, nessa manhã de sábado, às 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, com vocês, o poderoso vitaminado fashion, Fred DJ Júnior, o meu amigo bacana. Fred, bom dia, que bom estarmos aqui, barba por fazer, conversando você aí com essa barba mentirosa, né? Porra, Dura e mentirosa? cheia, né? Dura e cheia, dura de crescer, cheia de falha. Cadê? Aqui não tem Porra, barba, aqui. Irmão, ô, eu minha tô, barba. tô há 48 horas sem fazer barba, minha barba já tá maior que a sua. Mas vamos lá. Eu vou ficar umas Porra. 2 semanas sem fazer para a gente brincar de barba aí. Mas, querido, que bom a gente estar nesse sábado de manhã, fazendo nossa terceira live. E eu quero pedir a todos e todas que estão aqui participando que, siga meu amigo. Se você ainda não segue, o que é que você está fazendo? Siga Fred DJ Júnior. Ele, inclusive, começou do zero, passou por um problema terrível aí, hackearam o perfil dele. Ele começou, já está cheio de seguidor novamente. E eu quero que ele tenha mais seguidores do que eu, porque é um cara que merece, é um cara que eu sou fã, é um cara que é da minha geração e que eu tenho um prazer enorme, uma honra, um prazer, um privilégio de chamá-lo de amigo. E eu estou aqui nesse momento, aqui conversando com vocês e batendo papo. Amigo e confidente. É Amigo e verdade, é confidente. verdade, é verdade. Não nego, não nego, não. E nesse ponto nós estamos aí conversando, abrindo aqui o espaço, que eu aprendi, Fred. Que aí vou dar essas dicas de quem está meio antenado nesse mundo virtual. Quando a gente abre uma live, o Cicerone, o anfitrião, ele começa a falar, não para de falar. Por quê? Porque aí as pessoas veem que a gente está ao vivo e aí vai estar todo mundo entrando. Mas já passou aqui, já de 100 pessoas ao vivo, a gente já pode começar a bater o nosso papo. E eu quero dizer, é a nossa terceira live junto, e eu quero dizer que é a terceira e por mim serão milhares, porque estar junto com você é tudo de bom. Meu amigo, bom dia, a palavra é sua. Ô, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Essa live leve, né? Live leve. Essa live leve é uma marca. Acho que a primeira que eu fiz foi com você, nesse formato. Foi aquela lá em abril, que a gente Sobre as falou, séries. deu sugestões de séries, né? Deu Olha, eu sugestões de já vi séries quase e tal. todas, viu? Só para dizer, porque, pessoal, depois vocês vejam essas lives, que eu baixei todas lá no meu canal no YouTube, vocês vão ter a oportunidade de ver. E a primeira, Fred deu umas dicas imperdíveis sobre séries, e eu já estou encerrando tudo, ó. Já vi Breaking Bad, já vi Better Call Saul, já vi NWFI, estou terminando House of Cards, né? E aí já vou começar outras séries que estamos discutindo. Quem sabe a gente faz no futuro uma outra live leve sobre séries, depois que eu já vi todas. Aí melhorou. Seu nível estava um nível amador, né? De séries ali. Muito amador naquela época. Agora você já está mais. É porque Você já está mais. eu estou agora na 4ª temporada de House of Cards, mas é assim, às vezes para. Estreou a 2ª temporada de Umbrella Academy, eu tive que parar para ver, porque aí eu maratonava, fui ver os 10 episódios de vez, né? Aí vai agora dia 21 estrear a nova temporada de Lucifer. Aí eu tenho que dar uma parada e seguir, porque são séries que são sensacionais. E quando tem série ainda do meu mundo DIC, meu mundo da DC, da Marvel, quer dizer, eu tenho que toda semana tem episódio
episódio novo de Bate-Uma, já terminei Moço no Pântano, Patrulha do Destino, então eu vou assistindo cada um. Mas segue aí, chefe. Não, é isso. Foi muito bom aquela nossa live, porque a gente começou esse projeto, já fiz com outras pessoas, e já fizemos depois um Vidas Cruzadas, né? Foi muito bom também. Essas lives também, todas de que eu participo, estão no meu canal do YouTube. O fato de você ter me recebido aqui nesse seu canal, eu agradeço profundamente. Eu fui hackeado, né? Eu estava num número muito bom, muito grande de seguidores já, um projeto já de mais de 2 anos de Instagram funcionando, né? 73 mil seguidores. Fui hackeado e aí eu resolvi, 2 vezes, né? E aí resolvi recomeçar a saga nesse novo perfil, que é esse que tá aí, que a gente está conversando hoje. Embora eu tenha conseguido recuperar o perfil anterior, que eu vou ficar administrando para fazer essa migração, administrando os dois, mas esse aqui é o perfil que eu estou começando do zero, comecei do zero, né? Ainda engateando, longe de chegar aos padrões pamplonianos. Mas de todo modo estamos aí. E a pauta hoje é direito e literatura, direito e música. Direito e música. Já falei direito e literatura seja uma boa pauta para uma live leve no futuro. Eu já fiz direito e literatura com 2 amigas, com Janaína Noleto e com Lorena Miranda, né? Fiz com Lorena, você também é muito amigo. Que ela tem um perfil ótimo chamado A Bibliolados. Exatamente. Vale a pena. E hoje direito e música é a primeira vez, né? Então, ó. E aí eu queria ver se a gente. A virgindade comigo. Olha só. Pelo menos nesse ponto, né? Pelo menos nesse ponto. Já que você é plural, né? Na sua bio você aparece lá, plural. Plural. Isso é importante. Não tenho nenhum preconceito. Isso é importante. Agora, primeira coisa que vou conversar algumas coisas com você. A primeira coisa é que você faça um pouco da sua relação pessoal com a música. Certo. Eu posso falar um pouco da minha e passo para você, depois a gente vai pegando outros pontos, né? Toda a vida tem uma trilha sonora, né? Toda a vida tem uma trilha sonora. E a trilha sonora das vidas costuma ser uma trilha sonora muito eclética, muito pouco, digamos assim, não tem um curador essa trilha sonora. As músicas vão entrando na nossa vida e vão nos remetendo aos nossos afetos, né? Aos nossos afetos. Eu me lembro que eu gosto de... E me emociona muito, é uma loucura isso que eu vou dizer, mas é verdade. Me emociona muito Vamos Brincar de Índio de Xuxa. É mesmo? Mas aí você pergunta por quê? Quando entra aquela batida... eu acho aquilo me remete a um momento da minha vida muito marcante. Quando eu tinha 14 anos. E aquela foi uma música de encerramento de uma gincana. Que meio que deu origem a amor pelas gincanas, assim. Me lembro da coreografia da equipe, que acabou sendo a vencedora, em que todo mundo dançava muito bonita essa música. De forma muito bonita. E aquilo me toca até hoje. É incrível. Todo mundo nos meus adversários às vezes tocam. Como o riff de Armação Ilimitada. Sim. Porque remete ao meu apelido Bacana. Até coisas mais sofisticadas, como Bolero de Ravel, também me emociona muitíssimo. Certo. E coisas mais bobinhas, né? Como músicas de carnaval, músicas da MP Asa Branca, que tem o verso mais bonito da língua, do cancioneiro popular, quando o verde dos teus olhos se espalhar da plantação. Eu acho esse o verso mais bonito da música popular brasileira. Então essas músicas vão compor nossa trilha sonora. Então eu queria que... além de eu não gostar nada eu não saber tocar nenhum instrumento, não toco nenhum instrumento, não canto nada e toco nenhum instrumento, mas eu tive um grupo de amigos que são músicos. Sim. Na minha adolescência. E eles me colocaram junto do universo da música muito decisivamente. Tanto a música dos festivais, de que você certamente vai falar, sim, das bandas adolescentes, dos festivais de música de Salvador, como também das músicas que vinham do estrangeiro, que a gente não conhecia na época pré-CD, que era fita cassete e os LPs que vinham. Então eu fui conhecendo desde Madonna, que o meu finado amigo Yuri me apresentou, e o disco True Blue até hoje é um disco que me emociona muito, porque eu gostava muito do disco.
e porque me remete a Yuri, que faleceu há 4 anos. Ah, Guns N' Roses. Guns N' Roses, Rush, Pearl Jam, Living Colour. Quando eu descobri Living Colour é uma das bandas que eu mais gosto. Eu também. E eu descobri por conta desse meu grupo de amigos, que são amigos muito caros, que me incentivaram, me estimularam a gostar de música. Agora fala um pouco você aí. Falo, querido. Até porque você é músico. Eu digo assim, a música ela está incrustada no meu DNA, né? E você sabe, eu sempre fui um menino CDF, que o pessoal chama na geração de um menino nerd. Mas era um nerd, um CDF esquisito, porque era o CDF que não tinha gangue, não tinha galera. Eu andava com todo mundo. Eu andava com os CDFs, eu andava com o pessoal dos atletas, eu andava com o pessoal que fumava maconha, eu andava com o pessoal da galera do fundão, eu andava com o pessoal dos movimentos de diversidade. Eu nunca tive essa coisa de ficar agregado a uma pessoa. Eu sempre gostei de me lidar com todo mundo. E isso gerava uma situação estranha. Por quê? Porque eu sempre tive uma formação muito rigorosa, e aí eu vou explicar. Meu pai me botou para estudar piano com 7 anos, violão com 12, saxofone com 15. Além disso, eu ainda aprendi a tocar bateria, né? E brincava com outros instrumentos. Até hoje eu tenho meus saxofones, clarinete, contrabaixo. Eu gosto de instrumento. Toco mal vários instrumentos. Não toco bem nenhum. Eu sou um péssimo instrumentista. Mas é o suficiente para eu poder brincar, para eu poder compor. Porque a música sempre foi, na minha vida, uma manifestação da parte formal do estudo, mas também uma forma de expressar a minha poesia, né? E o canto veio junto. Então, nesse ponto, por que eu quis falar a minha característica de não ter uma galera, mas sim me dar com todo mundo? Porque eu era um estranho no Colégio do Antônio Vieira, quero dizer. Porque eu era um estudante, mas ao mesmo tempo cantava numa banda de rock, né? Brincava com o pessoal. Estou vendo aqui nosso amigo comum, Bruno Masi, que foi o diretor. Bruno. Né? Banda Mídia. Bruno Masi, Banda Mídia. Ivan Paulo, bateria, do clássico a canção Amarras. Sim. Nossos olhos sabem lembrar o que passou deixando marcas. Nossos olhos sabem lembrar o que passou deixando marcas. Eu sei, a memória externa, a memória musical, para mim é uma coisa. Então, ter a música na minha vida era algo perfeitamente natural, até mesmo para a questão do palco. Eu fui para o magistério, me descobri professor. Eu estou juiz há 25 anos, mas eu sou professor, né? Eu vou me aposentar, se ainda tiver aposentadoria algum dia, e continuarei sendo professor. Por quê? Porque o professor, na verdade, tem um palco, né? O palco é algo que é nesse ponto... a sua alma é de artista. A sua alma é de artista. Eu não sei se na sua bio tem lá artista, mas se não tiver, coloque. Não, que porque a sua alma é de artista. Mas eu acho que precede as outras. A sua alma é de artista. Você é uma... adaptar isso nesse ponto. Porque eu coloco cantor, poeta, então tudo. A arte está muito importante. E aí o que é que acontece? Isso sempre foi forte, marcado. E eu entrei, aconteceu, já contou um pouco na parte das nossas vidas cruzadas, né? Eu terminei o segundo grau, entrei na faculdade de Direito, tive a maior greve que a Federal tinha tido naquele tempo, né? E aí meu pai teve um infarto e eu pirei, porque eu precisava sobreviver, né? E aí eu fiz o concurso para servidor. E aí, digamos assim, vendi a minha alma para o direito, né? Fiquei afastado algum tempo, não na essência, mas na prática da música, da poesia, e focado. Aí virei juiz com 23 anos, professor, aquela coisa toda. Mas a música, a poesia estava sempre presente, seja no ouvir, seja no tocar. E aí o que é que eu fiz? Quando eu já tinha terminado o doutorado, já há algum tempo nessas crises existenciais, assim, perto dos 40 anos, eu resolvi voltar de vez com a poesia e com a música, sabe? Porque eu estava reprimindo alguma coisa
que era muito importante da minha personalidade. E por isso eu continuei com o mundo acadêmico, continuei com o magistério, continuei com a magistratura, mas me redescobri artista e aí fiz a banda, né, o Cronos in Concert, né, voltei a tocar, gravei o CD com a banda da época do Vieira, com a Treblebes, gravei CD com outros amigos também. É Treblebes ou Treblebes? Treblebes. O problema Blebes, né? É o E fechado. E fechado, a Treblebes. E aí, gravei CD, gravei DVD, continuou com a vida jurídica, mas a vida artística. Só que, aí você pergunta, a trilha sonora da vida é naturalmente eclética também, né? Até mesmo por causa dos diversos estilos musicais que eu curto, né? Eu curto desde o metal, né, ao rock tradicional, a MPB, ao jazz. A Frank Sinatra. A Frank Sinatra, quer dizer, na minha trilha sonora... Você gosta de axé? Você gosta de axé? Olha, eu não vou mentir que eu fui daquela geração do rock and roll que tinha, e aí eu vou confessar um pecado, tinha preconceito com 18, 20 anos ao axé music, né? Mas e muitos colegas nossos que eram do rock and roll, né, iam tocar axé music para claro. E o axé music se tornou uma voz. Mas depois que a maturidade chegou, eu parei, não, eu digo, não, cara, foi um movimento... Mas você gosta ou não gosta? Uma coisa é respeitar. Você gosta, é uma música que é uma música que mexe com você? Que tipo de axé music me agrada? Axé com letra. Axé com letra. Axé com letra. Axé com letra. É. Mas pensar coisa que seja só musical, eu curto o axé dos anos 80. Ou seja, Asa de Águia, né? O Levi tocando... A Águia é mais 90, mais final dos anos 80. Final dos anos 80, dos 90. Então, Levi tocando... Você gosta de música junina? Hã? Forró, frevo, gosta de frevo, gosta de forró? Dia 23 de junho, então eu ouvia São João compulsoriamente, a música São Junina, no aniversário. Então, o que acontece? Eu gosto do Roots, né? De Luiz Gonzaga, eu gosto... Porra, que nem Giló, eu gosto que nem Giló, eu fico com vontade de chorar. E aí eu não tenho preconceito. Agora, vou dizer assim, a trilha sonora da minha vida, ela é predominante de pop, rock, metal e jazz, né? Então, entendi. Então, música estrangeira, né? Quer dizer, música de matriz estrangeira, né? Sim, sim. Eu confesso a ti que eu tenho essa base assim, da formação. E aí, por exemplo, essa coisa de trilha sonora é uma coisa engraçada, porque eu viajo com os meninos da banda, eu crio uma playlist no Spotify da viagem, né? Eu tenho alguma história de vida pessoal, eu escrevo lá. Eu fico triste ou emocionado com coisas da paternidade, eu faço uma playlist só de músicas sobre amor de pai, sobre paternidade. Então, eu tenho a música é muito importante. Veja como são as coisas. Eu tenho as minhas frases épicas, assim, que o pessoal fica dizendo que eu fico exagerando. Talvez eu exagere mesmo. Mas eu particularmente acho. Veja as minhas ideias. Assim. O samba de roda, eu já disse isso em outra live. O samba de roda, a maior contribuição que a Bahia deu ao mundo. O frevo, a maior contribuição que Pernambuco deu ao mundo. E Luiz Gonzaga é o maior pernambucano de todos os tempos, na minha visão. Então, o sujeito que... Então, músicas como o forró, forró lato senso, né? Que aí pega machixe, chachado, essas coisas todas. Forró lato senso, que nem Giló, Asa Branca, para dar 2 exemplos. O samba de roda, eu ouço o samba de roda, é impossível eu não me emocionar. O frevo e os frevos baianos, que vieram depois com Armandinho, Dodô Osmar, Moraes Moreira, os frevos do Cheiro de Amor, é incrível. E eu gosto de Bola de Ravel, e gosto de rock and roll, adoro rock and roll. Realmente a minha é muito eclética. Agora a gente tem que fazer uma conexão disso com direito, né? Senão a live vai ficar só nessas nossas lembranças de Assum Preto, então é espetacular. E viva Moraes Moreira, viva Moraes Moreira, e viva Luiz Gonzaga, e viva Luiz Gonzaga. Agora, fundo de quintal não é samba de roda, fundo de quintal é samba de mesa, que é uma outra coisa. Samba de mesa, que é o pagode, né? É o pagode mais carioca. Certo. O samba de roda é com palma, com prato. A gente perdeu recentemente com o violão. Né?
e percebo É, Jorge Portugal fazendo a chula, não a chula, a Chula, a do nossa Recôncavo. O chula. samba nasceu no Recôncavo, né? E Exatamente. Tia Seata levou Música para o do Rio de Recôncavo é Janeiro. sensacional. E Tia Seata levou para o Rio de Janeiro. A propósito, mas vamos lá. Nos últimos tempos, quer dizer, eu não sei se você concorda comigo, mas a vida, né? A vida, ela pode ser compreendida de várias maneiras, mas há quatro grandes formas de compreensão e de percepção da vida: a ciência, a filosofia, a religião e a arte. Então são modos de você chegar na realidade e aprender a realidade de alguma maneira, cada um à sua maneira. Cada uma dessas quatro formas aprende de uma maneira. E de uns 20 anos para cá, há um movimento forte no Brasil de aproximação do direito com a arte. Direito com a arte. Direito com a literatura, direito com o teatro, direito com a música. Tanto que faculdades de muito respeito, como a FGV, uma faculdade baiana de direito, tem em seu currículo de graduação a disciplina Arte e Direito. Arte e Direito. Que estuda as quatro variações, né? Direito, arte no direito, direito na arte, arte como direito e o direito como arte. E aí você vai tentando imbricar esses dois modos de percepção da realidade, que é o modo do direito e o modo artístico. Especificamente sobre direito e música, o manancial é incrível, né? Talvez a música seja a arte que mais é produzida, pelo menos em volume, né? Mais do que literatura. É provável que seja a arte com mais produção. E aí eu queria lhe perguntar, primeiro, o que você acha dessa aproximação? Se você acha que é importante que no curso de graduação haja essa abordagem, na Faculdade Baiana de Direito essa abordagem é obrigatória, isso não é matéria optativa. E uma pergunta que já emenda para você já responder, é se você costuma usar músicas, canções, para poder tentar explicar algumas questões jurídicas. Eu tenho alguns exemplos, mas eu falo depois do seu e a gente vai trocando ideia aí dos exemplos e por que eles são importantes. O que é que você me diz aí disso? Eu acho importantíssimo. Na verdade, na minha história pessoal, quando eu ousei começar a fazer uma pesquisa de pós-doutorado, eu quis justamente trabalhar interfaces do direito com a arte. E foi justamente nesse campo em que eu acabei me destacando, inclusive lá no nosso programa de pós-graduação em Direito da UF, com o Nelson Cerqueira, nessa abertura para a literatura. Grande Nelson Cerqueira. Grande Nelson Cerqueira. Né? Viva Nelson Cerqueira! É isso aí. Para a literatura, para a poesia, para a música. Isso tem sido uma constante em minha vida. Quando eu fiz o meu livro sobre divórcio, sobre a emenda constitucional 66, cada momento, eu incorporava poeticamente sentimentos e transformava em poesia. Isso, na parceria com o Pablo também, no livro Direito e Família, que foi escrito na mesma época, fez com que alguns dos poemas mais conhecidos meus saíssem sobre isso, nessa interface do direito e arte. Porque é preciso as pessoas entenderem que direito e arte, direito à arte, arte e direito, não é um novo ramo do direito. Na verdade, é uma compreensão do direito, uma técnica para conscientização, para disseminação, para aprendizado, e que é importantíssimo, eu acho fundamental que haja nos cursos isso, até mesmo porque o pessoal da área de direito, muitas vezes, é muito fechado, sabe? Ele não consegue sair de um determinado figurino e aí começa a achar que a reprodução de determinados comportamentos fosse a única forma, naquilo que Milton Santos criticava, a ditadura do pensamento único. Ou seja, quando você se permite uma interface com a arte, você consegue compreender a real dimensão que o direito pode alcançar, que não é palavras mágicas. Cada vez mais a gente que tem essa questão da comunicação, mas também nessa questão do mundo pop, eu fico dizendo, meus amigos, é preciso acordar esses jovens, e a gente já não é mais menino prodígio, a gente não é mais os jovens do passado, né? A gente precisa acordar para esses meninos e perceber, gente, olha, você está aprendendo direito, você está trabalhando com a vida humana.
ter a arte para Belo Horizonte é ótimo, porque senão os meninos ficam pensando que estão em defesa da arte das trevas em Hogwarts. Eles ficam pensando, aprendendo Cruciatus, Spectro Patronum, dizendo palavras mágicas e querendo resolver a situação sem compreender realmente a profundidade. Então, abrir a sensibilidade artística é perfeito para isso. E nesse ponto, aí falando da minha experiência, na verdade eu tenho várias experiências sobre direito e arte, né? Seja na utilização da poesia para sensibilização e conscientização, seja propriamente numa coisa que virou um fenômeno para mim. Nós estamos parados nesse momento por causa da pandemia, mas antes da pandemia, a cada 2 meses, eu estava em algum lugar do país apresentando. E é engraçado que eu nunca apresentei integral em Salvador. Já apresentei em várias cidades do interior da Bahia, do país todo, mas em Salvador, eu acho que acabei me preservando, porque é um fenômeno que as pessoas podem ver lá no canal do YouTube, que é a palestra cantada, que foi uma ideia, né, a verdade seja dita, de Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do IBDFAN, né, que ele me viu fazendo a palestra sobre divórcio, cheio de poesia, e aí quando a gente saiu para confraternizar após, botaram, foi em Teresina, no Piauí, né? Quente. Aí me botaram num lugar com ar-condicionado maravilhoso, aí me deram um vinhozinho, e aí eu comecei a cantar. Porra, você com vinho, você já é assim, sóbrio, sem aditivo. Você com aditivo, aí, meu amigo, eu cantei uma área italiana no meio de um restaurante em Teresina. Aí Rodrigo chegou assim, que voz é essa? Aí disse, então eu vou levar você para fazer a palestra, uma palestra sobre direito e arte no Congresso Nacional do IBDFAN, que você era palestrante também na época. E aí ele disse, tudo bem, eu me lembro. Eu fiz um roteiro, fiz lá um data show, e disse, data show não vou ficar lendo data show. Eles querem alguma coisa diferenciada. Aí eu digo, eu vou cantar. Eu vou ensinar e vou cantar. E aí o meu guitarrista na época não pôde ir. Rodrigo me apresentou um pianista de formação clássica e um violonista de formação de bar. Eu mandei o roteiro para os caras tiraram o roteiro na véspera, eu saí 2 horas na véspera, 2 horas no dia, e fui para o palco. Você assistiu, né? Você estava lá. Assisti, estava lá. E foi um negócio grandioso, porque parecia uma manifestação espiritual, porque as pessoas riam, as pessoas choravam, as pessoas se emocionavam, e foi um negócio, assim, tão poderoso, que aí depois, já com o Cronos em Concert, eu reuni os meninos e disse, agora vocês vão comigo. E a gente roda o país fazendo. Por quê? Para explicar para quem não conhece. Você conhece, mas as pessoas podem não ter visto, querem ver. Está integral lá no meu canal no YouTube. Né? Eu falo da evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. Uma coisa que você é meu confidente, meu parceiro, e a pessoa que eu ouço sempre, um conselheiro muito, né? E um conselho que você me deu quando ele estava começando o Papeando, e é o que eu levo também para a palestra cantada. E levo muito, a ponto de faca, no que eu digo no Interface Direito e Arte. Você falou certa vez, Pamplona, o Papeando, esse talk show que você tem, é sensacional. Porque você alia ali leveza com profundidade. E você tem que ficar policiando o tempo todo para não ser só leveza ou para não ser só profundidade. Então, a mesma coisa na palestra cantada. Uma balança. Gangorra. Tem que ser algo que tenha a manifestação artística, mas que tenha direito. Então, eu explico, por exemplo, toda a evolução da disciplina jurídica, do tratamento da capacidade da mulher, desde as ordenações filipinas, venho para o Código Civil de 16, trato com o Estatuto da Mulher Casada de 62, chego na Constituição de 88, falo do Código Civil, falo da Lei Maria da Penha, e aí explico tudo isso dogmaticamente, mas cantando Mulheres de Atenas de Chico, Emília de Wilson Batista e Amélia de Mário Lago. Eu vou falar de todo um sistema normativo cujo casamento era um negócio jurídico para unir patrimônios, pacificar guerras, reunir reinos, e aí canto o Casamento Pequeno Burguês de Chico.
né? Eu vou falar sobre desquite, separação, divórcio, emenda 66, aí canto Incompatibilidade de Gênios de João Bosco, né? E Aldir Blanc. Viva Aldir Blanc! Viva Aldir Blanc! Viva Aldir Blanc, né? E canto Drão de Gil, que é a música mais sensacional para falar de divórcio consensual, né? E, cara, eu estou vendo aqui, participando da live, meu amigo Marcos Avalone, do Mato Grosso, ele me levou para fazer a palestra cantada lá já 2 vezes. Meu amigo, eu fiz a palestra cantada para 4.000 pessoas, ao vivo. E você imagina, no encerramento de um evento, 4.000 pessoas, ninguém levantava. Era um negócio assim sensacional. Eu fiz 3 vezes naquele teatro maravilhoso que tem em Paulínia. Imagina um Teatro Castro Alves. Teatro Castro, todo para mim. É incrível. Som maravilhoso. Gente, aí o que acontece? Me deram a noite toda. Eu estiquei a palestra. Eu fiz 3 horas de palestra cantada. Ninguém levantava. Porque era a mistura de palestra jurídica, stand-up comedy, show musical e sarau. Era a ideia da interface do direito e arte na sua plenitude. E, claro, na sala de aula, no nosso mundo dogmático, eu sempre vou ter a possibilidade de pegar um tema e jogar com a música. E isso você também faz com maestria. A bola é sua. Porra, excelente, né? Pô, você mexeu com o meu coração aqui. Primeiro porque você me lembrou de Mulheres de Atenas. E me lembrou de Chico Buarque. E se sua palestra para 4 pessoas, uma pessoa, só uma, que não conhecesse Chico Buarque eventualmente, passasse a se interessar por ele, já terá valido a pena tudo isso. Né? Falar de Drão como música, para falar um pouco sobre o pós-casamento, né? E as imagens espetaculares que Gilberto Gil apresenta em Drão, né? Morre, nasce trigo, vive, morre pão. É incrível, incrível. Eu tenho alguns exemplos que eu uso, são exemplos para os mais diversos, porque isso para a família é mais fácil, né? Para a família é mais fácil você casar com a arte. Para processo já é um pouco mais difícil. Mas eu tenho alguns exemplos. Eu queria falar de alguns aqui, se der tempo, a gente... Qualquer coisa a gente estende um pouquinho. É porque são interessantes, assim, são interessantes. Existe um instituto em processo que é a possibilidade de você propor uma ação declaratória, você já podendo propor uma condenatória. Você já pode propor uma condenatória, mas opta por propor só uma declaratória. É uma coisa estranha, porque em vez de você pedir a condenação, você quer apenas reconhecer o direito de um direito X, sendo que você já podia ter pedido a condenação. O CPC regula isso no artigo 20. E aí, sempre que eu dou esse assunto, vem a dúvida, mas professor, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que, podendo propor uma condenação, pedir uma condenação, pede só uma declaração? Aí eu falo de Clarice Herzog, viúva de Vladimir Herzog, que foi suicidado pela ditadura militar brasileira, e ela, no final dos anos 70, ela entrou com uma ação declaratória contra a União, só declaratória. Ela poderia ter pedido uma indenização da União, mas não pediu, ela não queria. Ela não queria o dinheiro. Ela queria apenas a declaração de que a União era responsável pela morte do seu marido. E à época isso foi discutido na justiça, se podia ou não podia, a União alegou falta de interesse e tal. E o antigo Tribunal Federal de Recursos admitiu essa possibilidade, citando o que correspondia ao artigo 20 atual, e eu conto essa história falando do bêbado equilibrista. Isso, de Aldir Blanc, viva Aldir Blanc, viva Aldir Blanc. Porque lá ele fala assim, choram Marias e Clarices. Isso. E as pessoas podem ficar assim, mas porque Marias, entender que choram Marias é interessante. Agora, por que é fácil no Brasil? Mas por que choram Clarices? Porque Clarice era, então, Clarice Herzog, uma viúva notória, né? E aí você casa o momento histórico, né? Um outro negócio interessante aí você, professor de civil, é aquela que a gente tem que explicar o que é presentar. E a diferença de representar para apresentar. Isso. Os órgãos da pessoa jurídica apresentam a pessoa jurídica. Isso. São a pessoa jurídica.
não são alguém distinto da pessoa jurídica que a representa. Então, a representação pressupõe dois sujeitos, né, representante e representado, mas a apresentação, a relação de apresentação é uma relação orgânica. Sim. O órgão é a própria pessoa. Então, minha boca sou eu, minha mão sou eu, né? E aí tem uma música de José Augusto, Aguenta Coração, Aguenta Coração. Aguenta Coração. Aguenta Coração. Pois bem, aí tem um verso dessa música que é assim, ó. Você, agora aguenta, e aí é a pessoa falando com o coração, né? Agora aguenta, coração. Agora aguenta. Você se apaixona, você se empolga, mas esquece que você sou eu. Ele falou pro coração, ou você faz isso, você faz aquilo, aguenta, coração. Ora, você faz isso tudo e esquece que você, coração, sou eu. Porra, isso é lindo. Para você falar da relação orgânica, né? Da relação orgânica entre o sujeito e o órgão. O órgão não é alguém distinto de você, o órgão é você. O órgão é você. Não, é assim, ó. Agora aguenta, coração. Você apronta, porque o verbo é aprontar. Você apronta e esquece que você sou eu. Porra, isso é lindo, né? Eu uso também, quando eu vou falar de processo e verdade, que é um problema, né? Um tema clássico de processo. Se o processo serve para a busca da verdade, se a verdade é um valor, como é que no fim das contas se relaciona processo e verdade. E aí eu uso como referência o julgamento de Salomão, bíblico, né? Um episódio bíblico clássico, né? É um episódio bíblico clássico em que Salomão, na dúvida, duas mulheres brigavam pela maternidade de uma criança. Ele, na dúvida, sem saber como decidir, ele diz assim, eu vou torar o guri no meio, metade do guri vai para um lado, metade vai para o outro. Aí a moça, que era a verdadeira mãe, mente para Salomão. Diz assim, não, eu não sou a mãe é ela. Pode deixar a criança viva, a mãe é ela. E aí Salomão percebe que esse comportamento só poderia ter vindo da verdadeira mãe. E aí julga o caso em favor daquela pessoa e dá a criança para aquela pessoa. E Chico Buarque, não sei se você conhece essa canção, ele tem uma embolada, que é aquele ritmo nordestino, né? Com pandeiro. Ele fez uma embolada sobre a verdade. Ele faz um trocadilho, verdadeira embolada. É um trocadilho com a palavra embolada e com uma verdade às vezes embola, né? E há uma estrofe que diz assim: a mentira e a verdade são as donas da razão. Brigam na maternidade quando chega Salomão. A razão pela metade vai cortar com seu facão. Vendo que a mentira chora, e pede piedade, dá-lhe a razão. Sensacional. Mas Chico é sobrenatural. Rapaz, e aí você vai pensar assim, vendo que a mentira chora, e pede piedade. Mentira por quê? Porque ela dizia que não era mãe. Não sou mãe, não sou mãe. Não precisa. Vendo que a mentira chora e pede piedade, dá-lhe a razão. E aí você reflete um pouco sobre essa tensão entre, no fim das contas, quem ganhou foi quem mentiu. Veja, é incrível isso, né? Um outro ponto que eu gosto... É sensacional. Um outro ponto que eu gosto de citar é quando a gente fala do tempo, né? O tempo. Porque existe um artigo do CPC, que é o artigo 493, que ele diz que, artigo importantíssimo, ele diz que fatos supervenientes à propositura da ação, devem ser levados em consideração pelo juiz, até de ofício, se eles interferirem no julgamento do caso. E aí, quando ele vai explicar isso, eu digo, olha, vocês têm que entender que você propõe a ação no dia X, mas o julgamento da ação vai ser num dia 3, 4, 5 anos depois. E a justiça tem que ser feita na data do julgamento, e não retrospectivamente. O juiz tem que fazer justiça no dia que ele julga. Sim. E aí, você tem que levar em consideração a relevância dos fatos supervenientes.
os fatos supervenientes, o tempo, ele transforma a discussão do caso. O direito litigioso se transforma pelo tempo. O tempo é muito poderoso. E aí eu cito o Roberto Carlos em detalhes, né? O tempo, ele transforma todo o amor em quase nada. Imagine o que ele não faz com o direito litigioso. Se o tempo transforma todo o amor em quase nada, verso antológico de detalhes, né? Uma das grandes canções, Detalhes da Canção, o que ele não faria com o direito litigioso, né? Então, essa aptidão que o tempo tem de transformar o direito litigioso é levada em consideração pelo quadro da V3, mas foi percebida antes por Roberto Carlos, quando ele diz o tempo que transforma todo o amor em quase nada. Também eu uso, tenho mais poucos exemplos aqui, passo a palavra para você. Quando eu dou, lá em TGP, primeira matéria, eu tenho que falar sobre os meios de solução não jurisdicionais. Os meios de solução não jurisdicionais, né? Porque nós brasileiros fomos meio educados, ou está no meio inconsciente, de que quem vai resolver o nosso problema é o juiz, é um terceiro Estado. E eu começo a falar de arbitragem, começo a falar de meios consensuais, mediação, conciliação, negociação direta, e esses todos que todos conhecem. E aí as pessoas começam, eu sinto uma certa ansiedade, sobretudo no falar de arbitragem, mas assim, professor, eu escolho a arbitragem se o árbitro decidir mal, se o árbitro decidir mal, e aí eu não gostar, eu não concordar. Há um certo receio pela liberdade. Quer dizer, o fato de você dizer que as pessoas podem assumir a direção da própria vida gera uma tensão e uma ansiedade, mas se eu fizer errado, se eu optar mal, e aí eu me lembro do Só para Contrariar, né? Só para Contrariar. Com o clássico da música dos anos 90 do Brasil. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque essa é uma pergunta ultra filosófica, histórica, né? O homem, quando se percebeu livre, portanto, ele não era um animal não racional, que não tem liberdade. Liberdade como condição humana, a condição humana é a liberdade. Quando ele se percebe livre, ele se pergunta, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? E no caso do contexto da música é sensacional, porque o cara acaba de se separar. Pô, vou pro reggae, vou pra... Não posso falar essa palavra aqui, mas você sabe a palavra. Eu entendi. Vou 53, 54, 55, vou na contabilidade. Mas o que eu vou fazer com essa tal liberdade se ainda pego pensando em você, né? Se no escuro, ainda penso em você, né? Como diz a canção. Então eu falo um pouco sobre isso. Não há maior liberdade do que se amarrar voluntariamente a alguém, não é mesmo? Se amarrar voluntariamente, isso é um ponto. Há dois outros exemplos, e depois passo a palavra para você, já que eu não posso ocupar muito tempo da live. Existe um problema no processo, que é o problema da tempestividade, né? Todos sabem disso. Os recursos têm que ser tempestivos, né? Por exemplo, e agora está havendo no caso Queiroz lá no Rio, uma discussão sobre perda de prazo pelo Ministério Público. E a intempestividade dos recursos talvez seja o único ou o principal exemplo de defeito incorrigível. Eu não posso corrigir a perda de um prazo. Porque a perda de um prazo significa que o tempo passou. Porque nós não somos o super-homem. O super-homem que pode voltar e mudar o curso da história por causa da mulher. Por causa da mulher. Por causa da mulher, né? Porque essa canção de Gil, Super-Homem, a canção... É sensacional. Super-Homem, a canção, é importante dizer isso, porque o nome do filme era... Super-Homem, o filme. Aí ele faz Super-Homem, a canção. E ele diz que fala um pouco sobre a masculinidade, sobre o ser homem na década de 80, que começaria a acontecer, né? A música é logo depois do filme, ele fez essa música logo depois do filme. É do disco Realce. E aí ele diz assim, que o super-homem venha nos restituir a glória
mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. Aquela cena do filme, né, que Lois Lane morre, antológico. Eu me arrepio só de me lembrar, porque é uma cena realmente antológica. Lois Lane morre e o super-homem não consegue lidar com isso, com a morte da amada, nada obstante ser o super-homem. E aí ele, como um deus, vai para o espaço e gira numa velocidade impressionante contra o sentido de rotação da Terra, para que a Terra vire ao contrário. E as cenas do filme são ótimas, né? O mundo vai andando de trás para frente, como se nós apertássemos o rewind do antigo videocassete, né? E aí Gil pega aquela brincadeira, né? Aquela cena lindíssima, e brinca com a masculinidade, né? E diz que só o super-homem para poder fazer isso. Mas aí eu digo nas aulas, né? Nem o super-homem pode recuperar um recurso intempestivo, né? Um recurso intempestivo. E para terminar o meu exemplo, meu amigo Pamplona, um outro exemplo também, dentre vários que a gente pode citar, né? Existe um conceito muito, muito frequente no direito privado e mais frequente antigamente no direito processual, que é o conceito de bons costumes. Bons costumes. Que ainda tem previsão disso no Código Civil, e no Código de Processo já não tem mais. Já não tem mais. Foi até uma coisa que eu providenciei tirar quando estava tramitando o Código. Porque o termo bons costumes é um termo que remete a um passado muito cruel. Muito cruel. Em que o costume era definido. O que era bom vinha de cima para baixo. Então tinha um selo do que era bom. Isso. Então, por exemplo, no século XVII se dizia que as meretrizes, os bêbados e os jogadores profissionais, jogadores entendam, jogam jogos de azar profissionais, eles não poderiam ser considerados. Não poderiam ser considerados pessoas de bons costumes. E, portanto, por exemplo, não poderiam depor como testemunha. Isso. E aí, o que eu me lembro disso? Eu me lembro, e eu uso a música, e aí a música como gênero, não é uma canção específica, mas eu uso a música cafona da década de 70 no Brasil, como gênero, que é uma música de extrato popularzíssimo, extrato popular, as camadas mais populares da nossa sociedade, que falavam de amor, falavam de bregas, de brega, o velho brega, que alguns chamam de lupanar, casa de tolerância, casa de tolerância, que falavam de prostíbulo, de brega, falavam de um amor doído, falavam de divórcio, de amores vários, para além dos binários e heterossexuais, isso nos anos 70. E essas canções foram censuradas pela ditadura militar sob o fundamento de que os seus autores não se comportavam de acordo com os bons costumes. E você vê isso nos relatórios da censura. Nos relatórios da censura. E aí você vê, já o Daí José não se comporta de acordo com os bons costumes, porque ele dizia que ia tirar a amada daquele lugar. Porque no começo, né? Na música diz isso, né? No começo era só para uma noite. Mas depois o amor começa a se desenvolver e o eu lírico da música grita: em 1973, para todos os pulmões, eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Aí você pensa um sujeito como esse, que fala de um amor sem confete, né? Sem cenários. O amor roots, o amor raiz, que existe. Do jeito que você independente, que existe. E não me interessa o passado. E aí eu falo um pouco sobre o risco que é a gente apostar nossas fichas em conceitos de uma outra época, como o conceito de bons costumes. Perfeito.
Vamos falar de licitude e de ilicitude. Falar de licitude e ilicitude. Não vamos falar de bons costumes. Ou usar esse jargão que só serviu para o mal. Eu não sei se você sabe, Rodolfo, eu fui fazer uma pesquisa no início dos anos 2000 sobre o uso do termo bons costumes para fins de testemunho. Testemunho. E eu achei um julgado que teve que ser corrigido pelo STJ, e ainda bem que foi corrigido pelo STJ, mas eu achei um julgado dizendo o seguinte, que um gay não poderia depor como testemunho. Por quê? E o juiz disse, porque não se comporta de acordo com os bons costumes. Então, isso agora, eu estou falando do século XXI, não estou falando de uma coisa do século XVII. Então, o uso retórico desse jargão é muito ruim. Eu não me lembro de ele ter sido utilizado, e no fim das contas, de ter sido uma coisa boa. Vamos falar em licitude e ilicitude. Na verdade, a expressão é melhor. É uma forma de manipulação através de um conceito determinado para preservação de um valor de uma casta que mandava e que comandava o modelo único. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que você fez muito bem. Tenho cada dia mais orgulho de você tendo colocado isso aí no CPC. Não, na verdade, tem tirado, né? Porque é só uma mudança silenciosa. É uma mudança silenciosa. Ninguém percebe. Não é pop essa mudança, mas é uma mudança que me cala fundo. Sim. Me cala muito fundo. E eu remeto, para poder explicar isso, remeto a essa... Aí é o gênero música, né? Ao gênero da música cafona como música brega, ou música ultra popular. Música ultra popular. Não é só música pop, é música pop popular. Isso. Popular. De camada de que você ouve, aquela em que as pessoas ouvem, entendem e se emocionam com versos simples, né? Com versos simples, que calam fundo. E não é por acaso que Roberto Carlos está aí há 60 anos sendo Roberto Carlos. Não é por acaso. Não, não é por acaso. E digo, olha, só para pegar o link aí, levantando essa bola, cara, trabalhar com a chamada música cafona, música brega, é sensacional. Lá na palestra, só para falar de jeito de família, no campo das relações de família, é uma delícia você fazer uma pesquisa sobre a música brega para fazer. Quando eu falo de planejamento familiar, é claro que eu vou lá, pare de tomar a pílula. Quando eu vou falar sobre poliamor, sobre os novos temas das relações de família, né? Quando eu trabalho poliamor, eu trabalho com Fernando Mendes, né? Eu tenho 2 amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Quando eu quero trabalhar especificamente SAP, para mim, de alienação parental, você diz assim, tem, o telefone chora. O telefone chora e ela não quer falar. Pra que dizer te amo se ela não vem me escutar? Aí você vê que é um diálogo de pai e filha numa relação de alienação parental. Né? Perceba, sobre homoafetividade... Paulo e Bebeto. O verso de Paulo e Bebeto. Eles se amavam de qualquer maneira. Lá, encerrei a palestra cantada, a primeira que você assistiu, justamente com Paulo e Bebeto, porque era a união da Bahia com Minas, né? Porque era Caetano com Milton. E nesse ponto, falar de Paulo e Bebeto, mas pode com Gil, lembra lá, Pai e Mãe, né? Que é uma música sensacional. Porra, Mari. Incrível. E até para pensar mais recente, incrível. A namorada, a gente pode construir várias... Você conhece o livro A História Sexual da Música Brasileira, de Rodrigo Facur? Não, vou ler. Rapaz, é um livro espetacular. O Rodrigo Facur é um pesquisador na música no Brasil e faz um levantamento, a História Sexual da Música Brasileira. Ele vai fazendo um levantamento de como essas questões entraram. E, por exemplo, o papel que Rita Lee, nos anos 80, com Banho de Espuma, Mania de Você, Caso Sério. Veja as letras de Banho de Espuma, Mania de Você, Caso Sério. Isso em 1980, logo depois do divórcio. Uma mulher... ficaram de 4 no ato e me enche de amor. Isso, veja bem,
É uma mulher cantando, logo depois da lei do divórcio, no mesmo contexto da série Malu Mulher, e aquele movimento de TV Mulher veio logo depois, né? TV Mulher veio logo depois, 83, 82. Então aquilo foi impressionante, né? E aí vem Paula Toller e faz Como Eu Quero, né? Que veja, é uma mulher de um mandando, né? Abusivo, viu? É abusivo da mulher com o homem, né? É sensacional. Você como eu quero. Tira essa bermuda, eu quero você como eu quero, tira essa bermuda que eu quero. Isso é um eu lírico feminino cantado por uma mulher naquele momento. Isso é uma evolução, né, importante para a gente perceber a história do movimento feminista, história dos direitos das mulheres. Perfeito. Luiz Airão tem uma música que é O Divórcio. Essa música foi censurada, porque ela foi anterior à lei do divórcio. Luiz Airão, música cafona. Olha, gente, Fred, a gente tem uns 5 minutos aqui para acabar a live. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que arrematar, porque o Instagram ele é cruel, mas eu quero fazer algumas coisas aqui no final. Primeira coisa, meu povo, e a live foi sucesso, bombou, vou fazer um print e mandar para Fred. Eu quero pedir a todos e todas que ainda não seguem Fred G, quero que siga. Eu quero ver, eu vou checar esse perfil dele hoje, eu quero saber quantos seguidores ele ganhou depois dessa live. Então eu quero todo mundo seguindo ele, porque vamos reconstituir esse perfil dele depois dessa situação do hackear. Vejam também o canal no YouTube dele, que está começando e está ótimo. Eu quero todo mundo lá seguindo também. E vou fazer uma proposta indecente. Eu adoro fazer listas. Eu sou um cara assim, metódico, natureza. E a palestra cantada, eu falei sobre várias canções. Estão lá no Spotify. Fiz uma playlist com as canções que estão na palestra cantada. Mas eu ainda vou fazer uma palestra cantada trabalhista. E aí eu canto Guerreiro Menino, Construção, há várias canções. Se você tiver alguma sugestão, me mande. Acho que eu vou fazer uma postagem hoje sobre isso, para que a gente possa ter esses momentos. E quero dizer a todo mundo, nesses 2, 3 minutos finais... tem que ser asa branca, né? Asa branca tem que estar, porque é um tipo de trabalho, é o trabalho do retirante. E a Asa Branca foi a primeira música, talvez, em que, no auge do Vivo Brasil, do modernismo, fala da terra com pesar. Quer dizer, não fala das belezas naturais do Brasil, fala da dureza da natureza brasileira. E isso é um momento histórico, né? 1949. Asa Branca, 1949. Vou abrir para o pessoal, vou fazer uma postagem hoje, dizendo, gente, quero que vocês me sugiram, porque eu acho que vale a pena a gente fazer. É uma live que dá vontade de fazer outra, mas aí deixa um gostinho de quero mais, aí a gente marca, eu sei que você também tem a agenda, e a gente vai marcar uma continuidade. Eu acho que direito e música é um tema para a gente ter mais live. E, querido, eu vou ter que encerrar, e aí eu dou a palavra para as suas considerações finais, antes que o Instagram derrube a gente. Eu queria dedicar essa live aos ícones da música brasileira que morreram agora, recentemente. Moraes Moreira, Aldir Blanc, Jorge Portugal, Rodrigo Rodrigues, o jornalista músico da minha idade, flamenguista como eu, e com o meu corpo. Foi a morte que mais me abalou, músico também. Essas personalidades que forjaram o meu caráter e que passaram por isso aqui, nos ensinam a cada momento. E saudar Jorge Ben, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, João Gilberto, Maria Bethânia, Gal Costa e toda essa galera Roberto que Carlos, mexe. E todo mundo Roberto Carlos, sobretudo Roberto Carlos. E os grandes cancioneiros da música cafona brasileira. É isso, meu querido. É isso. Gente, encerrando, um beijo a todos e todas. Quero todo mundo seguindo o Fred G. Quem eventualmente não me siga também. Vou fazer uma postagem de hoje para amanhã sobre músicas. Eu quero sugestão. Vou começar a bombar de novo o Spotify. Fred, sou seu fã. #sou seu fã. Você é o cara. E a gente se encontra em outra live também.
Fica combinado. Essa aqui foi a terceira parte da nossa trilogia.